Hoje o dia começou bem estranho. E eu fui escrever. Tem dias que fica difícil. Parece até que a respiração fica pesada. Os ombros tensionam e quando percebemos a dor do músculo que tentamos inutilmente relaxar, uma questão surge quase que automaticamente. Por que eu tô me sentindo assim? Antes que essa pergunta seja respondida, o mal-estar que percorre o meu corpo aumenta pela atenção que lhe é dada. Agora não são só os meus ombros. Entra na dança uma angústia latente do não saber. Os minutos correm. Aliás, andam, rastejam, como quem esperasse uma resposta. Sua cabeça começa um passeio num vórtice de questões insolucionáveis. Lembranças de 1990 explodem como bombas que dão start a uma guerra. E às 8 da manhã você já acredita que seu dia não tem mais recuperação. Mas a gente está em 2019 e os anos 90 foram necessários para chegarmos até aqui. Nesse momento eu tô olhando uma janela que entra uma luz suave da manhã e os pássaros cantam. É um cenário bonito. Mas quando esses estímulos passam pela minha percepção, eles se transformam em puro caos. O que me faz pensar, não era esse mesmo cenário que ontem eu admirava? Me sentia reconfortada, como se o mundo fosse melhor do que se pensa. Nada mudou lá fora, na verdade. Mas, de alguma forma, tudo mudou. Aí comecei a pensar, e minha rotina semi-estruturada? Penso 10 mil vezes em desistir. Fazer um day off, com a desculpa de, sei lá, não ultrapassar os meus limites. Penso que eu ficaria feliz se eu apenas ligasse a Netflix, sabe? Meu inconsciente sorri ironicamente, pois ele sabe que eu vou me sentir 300 mil vezes pior se eu fizer isso. Ele é tipo meu coringa, sabe? O meu inconsciente. Ele fica lá, sentado no meu botão de autossabotagem. Aquele que tá plugado em mim. Mas eu já vi esse cenário antes. E tem um jeito de sair. Depois que eu escrevi tudo, minha cabeça tinha um misto de alívio e preocupação. Porque eu percebi que eu não tava muito bem. Aí eu me peguei pensando, o que eu vou fazer com isso? Sabe, eu posso ignorar, eu posso realmente assistir Netflix, posso desistir, só desistir de pensar, de entender. Mas de alguma forma isso vai voltar, vez ou outra, pra minha cabeça. Por que não tentar resolver logo hoje? Tem dias que vão ser assim. E tudo bem. A gente tem que parar com esse medo que nós temos do sentimento. Com esse medo do sentir, com esse medo de mergulhar em coisas não tão agradáveis. Que esse conteúdo ele deve ser trabalhado. Esse conteúdo ele deve sair. Ele deve ser exposto. Se você não quiser se expor num vídeo, tudo bem. Mas se expõe na terapia, se você se der. Se expõe para seus amigos. Se expõe na caneta. Se expõe no áudio ou numa coisa que fique só pra você. A questão é, tu vai ficar fazendo o que com esse sentimento aí dentro? Ele não vai sumir, né? Ele não vai de uma hora pra outra desaparecer. Se fosse assim, seria fácil. Você não vai tomar um remédio e esquecer aquilo que você estava pensando. Você pode se distrair. Pode fugir por 1, 2 dias, mas ele vai estar lá, te esperando. E aí, quando ele vier à tona, o que é que tu vai fazer? Se não enfrentar, qual é a nossa opção? Tem uma frase de Humberto Gessinger que é: eu tenho medo do medo que as pessoas têm. Ter medo do que pensa e do que sente é um caminho muito tortuoso. É ter medo de você mesmo. É ter medo do encontro com o seu verdadeiro eu. É ter medo do seu conteúdo, do que você traz pra vida. Esse conteúdo não vai deixar de ser verdadeiro porque você tá fugindo. Ele não vai deixar de existir. Se esse conteúdo estiver atrapalhando muito a sua vida, é um grande sinal de que realmente você precisa de ajuda profissional. Se forem questões que só martelam na sua cabeça, mas que não necessariamente impede que você viva, que você tenha sua rotina, aí talvez você mesmo consiga elaborar. Coloca pra fora de algum jeito.
Procura a sua válvula de escape, o seu jeito de utilizar esses sentimentos. Normalmente, quando eu falo isso para as pessoas, todo mundo me questiona. Ah, mas eu vou falar, eu vou expor, eu vou colocar para fora assim, com medo do que as pessoas podem fazer com a sua dor, com medo do que as pessoas podem fazer com o que eles chamam de fraqueza. E a gente tem medo de parecer fraco. Todos nós somos humanos e todos nós somos frágeis. Ser frágil não é ser fraco. Ser sensível, ter sentimentos, é só humano. Errar, voltar atrás, pedir desculpa, é só humano. Que pira é essa de ser perfeito que a gente tem? Como se a perfeição existisse em algum grau.